Olá, bom dia. Sou o Ronan de Sá. Estamos iniciando mais um programa aqui do nosso podcast Semana 7, programa de número 154. Hoje é dia 10 de agosto e eu recebo aqui uma pessoa ilustre aqui do Araguaia, uma pessoa que as pessoas já conhecem, né? A primeira-dama de Água Boa, Juliana Souza Kolankiewski. Já foi candidata a deputada federal no mandato passado, conseguiu chegar na suplência, assumiu por 4 meses lá em Brasília, na vaga de Juarez Costa, e hoje ela veio aqui falar um pouquinho da sua trajetória de lá para cá, do que mudou nos seus projetos, né? O que ela quer para o Araguaia. Ela é candidata agora pelo Republicanos, da outra vez pelo MDB e agora pelo Republicanos. Bom dia, Juliana, obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso podcast. Enriquece cada vez mais, porque além de ser, né, aqui do Araguaia, é uma mulher representante, vem lutando aí pros outros, lá na ação social de Água Boa. Quem conhece Água Boa, passou por lá e viu o trabalho de Juliana, sabe que ela tem potencial para chegar ainda mais. Bom dia, muito obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre quem é Juliana Kolankiewski, o que você tem feito na região, né? Principalmente em Água Boa, o que credencia você para estar agora novamente buscando essa cadeira em Brasília. Bom dia, Ronan. Bom dia a todos os espectadores do podcast Semana 7. Eu que agradeço você o convite de estarmos aqui mais uma vez. Em 2022 eu vim aqui, lembra, Ronan? Lembro. E foi muito bom, foi maravilhoso. E agora, com um pouco mais de experiência, né? Passei aí por esse processo em 2022 eleitoral e, graças a Deus, fiquei suplente e tive a oportunidade de assumir 4 meses em Brasília. E tudo isso que eu vivi me motiva a estar novamente nessa caminhada, disposta a representar o Vale do Araguaia em Brasília, porque nesse período curto de tempo que eu estive lá, a gente sempre soube da importância, mas Deus provou, e eu vou contar um pouquinho as experiências e logo, como que foi nossas experiências em Brasília, que o Araguaia não pode ficar sem ninguém lá e tem que ter alguém para defender a nossa região, e eu estou disposta a ser essa pessoa. Uhum. Mas me apresentando, para quem não me conhece, né, o Ronan falou, eu sou primeira-dama de Água Boa, Juliana. Minha profissão, eu sou médica veterinária. Esse sotaque que eu tenho aqui é do Paraná, tá, gente? Muita gente acha que é do Rio Grande do Sul, mas eu sou paranaense. Eu nasci no Paraná, mas a minha família comprou fazenda em Água Boa em 72. Meu pai veio pra cá. E aí, tem uma história que eu nunca tinha contado e que eu contei esses dias atrás, aqui em Barra do Garças, e todo mundo achou interessante. Falou, então você é quase filha de Barra do Garças? Falei, sim, verdade, não tinha pensado desse lado. A minha mãe veio pra cá em 74, minha mãe e meu pai. E eles tinham só uma filha, minha irmã mais velha, a Fran, ela nasceu em 72. E aí eles vieram pra cá pra morar, pra abrir a fazenda e tal, aquele pioneirismo lá, que quem é mais antigo aqui sabe o que eu tô falando, não tinha muito recurso, né? Se hoje a gente luta por uma saúde melhor, calcule em 74, 75, 76. E a minha mãe queria engravidar, ter mais filhos e não estava conseguindo engravidar. Aí ela veio fazer um tratamento para engravidar em Barra do Garças. E daí eu nasci. Então, praticamente, Barra me ajudou a nascer. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Sim. Isso, gente. Minha mãe, em 75, 6, 7, por aí, fez um tratamento aqui em Barra do Garças. Eu nasci em 79, tá? Então, faço umas contas, que eu tenho 46 anos e amanhã faço 47. Mas nasceu aqui? Nasci lá no Paraná. Fui nascer lá. Veio aqui e voltei. Fez o tratamento. Aqui foi o tratamento primordial, que então daí eu nasci. Aqui que tudo começou. Aqui que tudo começou. Com certeza, se não fosse Barra do Garças, em 76, sei lá, que ano que a mãe veio fazer o tratamento, eu não tinha nascido. E amanhã, então, aniversário da Amanhã é meu Juliana. aniversário, tô fazendo 47 anos. E aí, enfim, então essa é uma história minha com Barra do Garças, achei interessante contar. Esses dias eu tava falando, o pessoal gostou, né? Uhum. E, enfim, e aí eu nasci lá no Paraná, mas passei minha primeira infância em Água Boa, na fazenda. Então até os 5, 6 anos de idade eu morei na fazenda, e depois minha mãe foi com nós, e depois de mim teve mais 2, então nós somos em 4 mulheres. 4 mulheres. Depois do tratamento feito em Barra do Garças, nasceu mais 3. Barra do Garças agora vai ter um hospital regional, né? A saúde tá melhorando, então viu? Acho que vai melhorar muito. Glória a Deus. E aí eu nasci lá, então vim passar minha primeira infância, e aí nós fomos pra lá, a mãe com as meninas e, né, minhas irmãs, e meu pai também ficava lá e aqui, um mês lá, um mês aqui, um mês no Paraná, um mês em Água Boa, pra gente poder estudar e tal, porque era um pouco mais difícil, a gente morava na fazenda, não tinha estrada, né? E aí eu me formei, sou veterinária, e eu tava lá em Palmas, no Paraná, trabalhando como veterinária. Daí eu conheci o Mariano.
O Mariano é gaúcho, ele sim, é do Rio Grande do Sul. Se formou em medicina lá, né? Ele é médico, para quem não conhece ele. E a gente casou. E aí, depois, em 2007, eu falei, vamos lá pra você conhecer o Mato Grosso, você vai gostar e tal. Mas era só um passeio. Aí eu brinco que ele gostou tanto de Água Boa que ele resolveu ficar e virar o prefeito da cidade. Tanto que ele gostou de Água Boa. E aí, então a minha função sempre em Água Boa foi cuidar da fazenda da minha família, pro meu pai, pra minha mãe e pra minhas irmãs. Mas em 2011 meu pai faleceu, então eu, como falei, de uma família de 4 mulheres, meu pai sempre ensinou nós a ter coragem de enfrentar os desafios e resolver as coisas, porque ele não sabia até quando ele estaria para amparar nós, né? Até quando estaria aqui entre nós. E em 2011 meu pai faleceu, então eu continuei cuidando da fazenda para minha mãe e para minhas irmãs, que eu cuido até hoje. A gente nunca dividiu a fazenda, né? Nós ficamos sempre juntas. Depois vai fazer esse ano 15 anos que meu pai faleceu. Esse ano que a gente concluiu o inventário para fazer uma holding. Então, assim, sempre foi muito familiar, uma família muito unida, graças a Deus. E aí minha função era essa até o Mariano virar prefeito. Aí quando o Mariano virou prefeito, eu assumi a Secretaria de Assistência Social. Então, para mim foi outro grande desafio, porque é uma área que não era a minha área, eu não conhecia, nunca tinha atuado nisso. Então, assim, me dediquei muito, encarei com muita responsabilidade, né? Afinal de contas, assumir a Secretaria de Assistência Social do município, você está zelando de muitas vidas que precisam de ajuda. E você é responsável por transformar a vida daquelas pessoas para melhor. Então, eu sempre encarei dessa maneira. E desde o início da gestão do Mariano em 2021, a gente vem trabalhando com programas habitacionais, porque eu vejo que não só em Água Boa, mas no Vale do Araguaia, o Mato Grosso precisa de mais moradias. E quando uma família realiza o sonho da casa própria, ela cria novas esperanças, ela consegue pegar aquele recurso, aquele dinheiro que era gasto por mês no aluguel e consegue investir em outras coisas, seja comprar um carro melhor, seja conseguir oferecer um estudo melhor para os filhos, ou até mesmo qualidade de vida, né? Então eu acredito muito nisso, que a casa própria, ela transforma a vida de uma família. E nesse período que a senhora esteve lá, como está ainda, né, como primeira-dama, qual foi o número que vocês conseguiram de habitação para Água Boa, especificamente? Ronan, nós entregamos 60 unidades, 60 casas na faixa zero e estamos construindo mais 50. Temos um grande programa habitacional de 1.200 apartamentos, que agora, eu acredito que dentro desse mês eu já consiga começar a construir. É um projeto que a gente vem... 1.200 apartamentos, é muita coisa. São bastante apartamentos, mas essa é uma demanda que o município de Água Boa tem. A gente fez todo um estudo. Desde 2021 a gente vem trabalhando nisso. Então eu tô numa ansiedade para ver os tijolos subindo, que eu acho que eu tô mais ansiosa que os próprios futuros moradores, né? Porque a gente trabalhou muito para isso acontecer. A prefeitura tá doando o terreno, que entra como parte da entrada, esse valor do terreno, e o governo do estado, ele dá de 10 a 35 mil reais para a pessoa dar como entrada, dependendo da faixa de renda dela, né? Então aí a pessoa pode conseguir até mais de 40 mil reais para dar de entrada, porque eu via que a grande dificuldade das famílias era ter o dinheiro da entrada. Pagar a parcela, a maioria consegue, se vira, faz um bico aqui, outro ali, todo mundo se junta e dá conta. Agora, ter o recurso, o valor da entrada, mais de 40 mil reais, economizar esse dinheiro, é muito difícil para uma família de classe média baixa hoje em dia, né, Ronan? Então, a gente conseguiu, através desse programa, fazer essa entrega para a população, e eu acredito que vai mudar a vida de muita gente. E melhorar, né, a qualidade de vida, que é a nossa intenção, nosso objetivo. No início da sua fala, você estava dizendo que lá atrás era muito difícil, porque não tinha estradas no Araguaia. A gente sabe que um dos fatores que atrasa o desenvolvimento da região, principalmente, é aquele pedacinho da 158 ali, que divide o Araguaia, né? Fica em 2 Araguaia, vamos dizer assim. E nós já tivemos audiências públicas lá em Água Boa para tratar desse assunto. Eu lembro que era o ministro Tarcísio na época, aí depois mudou de governo, e aí não consegue, parece que não destrava. Anda muito lento, né? Se a gente for avaliar mais de 30 anos de história que tem aquele trecho ali, né? Essa indefinição, e agora parece que está começando a romper alguns quilômetros, né? Já está em direção ao Alto Boa Vista. Como seria o trabalho da deputada federal Juliana em Brasília com essas pautas de estrada? Renan, esse é um trabalho fundamental para um deputado federal agarrar, abraçar e fazer acontecer. Quando eu estive em Brasília por 4 meses, uma das primeiras
reuniões, audiências que eu marquei, foi com o ministro do Transportes, Renan Filho, para tratar justamente desse assunto e também da ferrovia de integração do Centro-Oeste. Foram 2 pautas. Mas a 158, ela é um assunto tão debatido, mas é tão sofrido para quem mora lá, que a gente falando aqui da 158, aqui no nosso médio Araguaia, por exemplo, se fala aqui em Barra do Garça, se fala em Água Boa, as pessoas que não vão lá não têm noção Não sabem, né? do que quem mora em Confresa, em Vila Rica, em Porto Alegre do Norte, Alto Boa Vista, sentem. Porque é muito sofrimento. Tanto para os caminhoneiros que tem que aí, às vezes, em período de chuva, ficar 9 horas na estrada, quanto para as ambulâncias que passam com pacientes. Quantas vidas já foram perdidas ali, naquele trecho da 158, pela demora, pelo saculejo do carro. A gente anda de carro lá, chega no final do dia, você já tá meio assim. Imagina um doente dentro de uma ambulância. É uma coisa desumana. Então, isso com certeza é uma pauta. E eu costumo comparar assim, ó, Ronan. Eu tenho 3 filhos. Eu e Mariana, nós temos 3 filhos. Se nós sentar na mesa aqui pra almoçar e eu tiver que servir, os 3 estão com o pratinho vazio. E um deles tá, mãe, eu quero almoçar, mãe, tô com fome, mãe, tá doendo minha barriga, mãe, eu tenho futebol 1h30, mãe, eu quero comer, mãe, me sirva aqui. Quem que eu vou servir primeiro? O que tá pedindo pra comer desesperadamente ou os 2 outros que estão calados? É o que tá pedindo. E o Araguaia é isso. Hoje o Araguaia é o filho calado do Mato Grosso, porque não tem ninguém em Brasília para falar pelo Araguaia. Os nossos deputados ajudam, não vou dizer que não, vou ser injusta se eu falar que não. Mas primeiro é o que está pedindo. E você vai pedir sempre primeiro para quem é da onde você é, da onde você vive. Então a cobrança é grande e as coisas precisam acontecer. O nosso Araguaia é a região que mais se desenvolve no estado em produtividade agrícola, mas a gente precisa de muito investimento em infraestrutura, em saúde, em educação e segurança. Porque quantas pessoas vindo morar aqui, se nós não tivermos uma saúde que acompanhe, se nós não tivermos uma educação que acompanhe, onde é que essas crianças vão estudar? Se nós não tivermos segurança, quem que vai gostar de querer morar aqui? Eu amo morar no Araguaia. Eu amo morar aqui, porque a gente tem qualidade de vida, a gente tem segurança para andar na rua. E nós precisamos continuar com isso. Então, essa pauta, enquanto não tiver alguém lá em Brasília para pedir todos os dias no ministério para que a obra aconteça, para que as coisas aconteçam, elas acontecem aqui para nós, mas é a passos lentos, né? A gente acompanha a 163, está concluindo a duplicação, e a 158 não terminou de asfaltar. Mas quantos deputados, senador existe lá do Nortão? São vários. Em todos os pleitos tem deputado de Sinop, de Rondonópolis, aqui mais pro sul. E do Araguaia não tem ninguém há tantos anos. Então, a diferença a gente vê no nosso dia a dia. A diferença a gente vê no número de leitos de UTI que a gente tem. A diferença a gente vê numa estrada, numa BR sem estar pavimentada, que é uma competência do governo federal. Aí a gente vê que o governo do estado tomou por conta a 163 e fez. Mas ali teve muita articulação para isso acontecer. E é o que nós precisamos. Pessoas preparadas e prontas para articular, para defender e para lutar pela nossa região. E é isso que eu estou me dispondo a fazer, Ronan. Então, o que eu estava te falando um pouquinho desse trabalho de habitação e tal, é sobre o meu trabalho como primeira-dama de Água Boa. Lá a gente trabalha também muitos cursos de qualificação de mão de obra, para não ficar dando peixe, mas ensinar a pescar, tirar a pessoa da situação de vulnerabilidade ali, que está precisando de uma cesta básica, de um bolsa, para que as pessoas não precisem mais isso, que elas conquistem e tenham a sua liberdade, que conquistem com o seu próprio suor, com a sua própria, com o trabalho seu mesmo, que isso dignifica o homem. É tão bom você conquistar as coisas com que você conseguiu. Então a gente está qualificando mão de obra, uma atenção toda especial também para tratar das mulheres. Temos políticas públicas para mulheres, né? Eu tô falando um pouquinho do meu trabalho em Água Boa, mas que eu acredito muito na expansão desse trabalho, né, para todos os municípios. Não, inclusive, recentemente, porque você está falando aqui, você está atuando para melhorar a questão do trabalho, que a pessoa aprenda uma profissão e através da profissão consiga ganhar o dinheiro. Mas eu vejo também que vocês também avançaram muito na questão da educação lá. Hoje tem um Instituto Federal, né? Está construindo o Instituto Federal, e tem também o CSTEC lá, né? Sim. Grande. Uma coisa, acho que até maior que a de Barra.
o Cestec de É Água o Boa, modelo do último prédio do novo último que prédio. foi construído, né? Então, você agrega as duas coisas, porque acaba sendo um ensino técnico, né, com o Exatamente. trabalho. Hoje você vê que nos países desenvolvidos, se vai olhar na Europa, nos Estados Unidos, a maioria dos jovens fazem o ensino médio, né? Profissionalizante, com o ensino técnico, porque daí o jovem sai pronto para o mercado de trabalho. Ah, quero fazer uma faculdade? Pois bem, vai fazer. Mas eu preciso trabalhar? Já está apto para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente está investindo muito em cursos técnicos e os cursos de qualificação. E dentro da Coordenadoria da Mulher, com o apoio da coordenadoria, a gente faz muitos trabalhos com cursos de qualificação específico para mulheres. Então, desde aqueles cursos que a gente sempre fez, de manicure, design de sobrancelha, culinária, enfim. Mas a gente tinha muito pedido de mulheres para cursos como pintora imobiliária, assentadora de revestimento cerâmico. Hoje está acontecendo um de instalação e manutenção de ar-condicionado. Tudo isso com turmas Coisa só que para parecia que era mulheres. só para homem, né? Exatamente. E às vezes a mulher queria fazer e tinha vergonha de se matricular na turma, ter lá 20 homens e 2 mulheres. Elas tinham meio que esse receio. Às vezes o marido não queria deixar, porque, só tem homem lá naquele curso e tal. Então a gente abriu turmas só para mulheres e tem sido um grande sucesso. Lota a turma, Ronan, e a mulherada ainda fica na fila de espera. Imagina. E aí, depois que termina o curso, a gente faz um curso de empreendedorismo feminino para as mulheres aprenderem a montar seu próprio negócio, abrir sua MEI, fazer seu cartão de visita, fazer uma página, trabalhar nas redes sociais. Tudo isso para que a mulher aprenda e já consiga sair ganhando seu dinheiro. Isso tudo, Ronan, é uma das frentes também pensando naquela mulher que quer agregar uma renda para sua família, mas também naquelas mulheres que estão vivendo que estão vivendo violência doméstica e não têm condições de sair de casa porque não tem um emprego, porque não, às vezes está só em casa, não tem como conseguir recursos para manter a família, os filhos, pagar um aluguel. Então, esses cursos de qualificação também são para preparar as mulheres que queiram sair de casa, que precisem sair de casa, para não se tornar mais um número nesse ranking de feminicídio que nós estamos hoje. O Mato Grosso aí entre o segundo e o terceiro colocado, que é muito triste, né, Ronan? Eu gosto de falar e enche o meu peito de orgulho falar que o Mato Grosso é o primeiro colocado em produção de soja, de milho, de algodão, que está crescendo nas avaliações da educação. De 23º, já somos o 6º estado com a melhor educação do país. É isso que a gente quer entregar para os matogrossenses e não um topo do ranking de feminicídio. Então, são várias frentes a serem trabalhadas. Reforçar a segurança pública, com certeza. E nós estamos implantando lá em Água Boa um projeto maravilhoso que eu quero levar para o estado inteiro. É um projeto chamado Vila Lilás, uma parceria com a Polícia Civil, que apreendeu um imóvel. São 10 mini kitnets com quarto e banheiro, uma cozinha comunitária, uma lavanderia comunitária e um espaço para uma sala de TV e brinquedoteca, onde que nós estamos preparando um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica com medida protetiva. É um lar temporário. Então, aquela mulher que está sofrendo violência doméstica, que quer sair de casa, precisa sair de casa, ela vai ter um lugar, um ambiente acolhedor, que ela pode ir para lá com seus filhos, vai ter sua privacidade, seu quarto com banheiro e todo o apoio da rede da prefeitura. Tanto na educação, com vagas para as crianças na creche, com prioridade em cursos de qualificação, com apoio na saúde, com tratamento psicológico, com atendimento com psiquiatra, enfim, tudo que essa mulher precisar, além, é claro, do ambiente vídeo monitorado, com segurança, apoio da Patrulha Maria da Penha. Então, todo o amparo para essa mulher se encorajar a sair de casa e que ela não seja mais um número aí nesse ranking triste que nós estamos dos número de feminicídios. Então, essa é mais uma frente que a gente vem trabalhando, um apoio para as mulheres, porque eu acredito nisso. São várias frentes a serem trabalhadas. E esse espaço, com certeza, vai salvar a vida de muitas mulheres. E eu não quero que isso fique só em Água Boa. Nós precisamos estender esse projeto para mais municípios. Então, hoje nós estamos na fase de implantação, já passamos o projeto na Câmara de Vereadores, já temos o imóvel e agora estamos licitando os móveis para ter todo um ambiente pronto, porque essa mulher sai de casa sem nada. Então, ela tem que chegar lá, tem que ter o básico para ela ficar bem com os seus filhos lá e protegida.
Então, esse é um trabalho, é um dos trabalhos que a gente faz em proteção às mulheres. Posso falar também um pouquinho sobre o nosso cuidado com as crianças, fortalecimento Queria de... só fazer um pontinho aqui sobre essa questão da Maria da Penha, né? Estão fazendo 20 anos da lei, Sim. né? E aí foi uma pauta, inclusive, da senadora Buzzetti também, junto com a deputada federal Gisela Simona. Gisela Simona, que aumentou a pena, que era de 30 anos, podia chegar a 30 anos, aumentou para 40 anos. Só que parece que, em função da pena ter aumentado, parece que os números não baixam. Parece que Mato Grosso isso. continua qual seria, assim, do seu ponto de vista, enquanto mulher, e chegar lá como deputada federal, poderia fazer para poder ter essa redução desses índices, os homens terem mais respeito, não achar que é dono da mulher, porque na maioria dos casos o cara separou e aí vai lá e não quer que a mulher tenha outro relacionamento, vai lá e mata. Exatamente. Então, Ronan, eu tive a grande oportunidade, quando eu estava como deputada, de participar da votação desse projeto do pacote antifeminicídio da senadora Margarete Buzzetti. E nós trabalhamos muito para que ele fosse pautado, porque eles não queriam pôr na pauta do dia. E graças a Deus a gente conseguiu, com muita articulação política, muito empenho de toda a bancada feminina. Outro ponto. A bancada de hoje tem uma mulher eleita, né? Que é a Coronel Fernanda, é isso? Sim. O resto são homens, né? São 8 deputados federais, né? Uma mulher eleita. Na ocasião desse projeto, 2 suplentes estavam lá, que é a senhora e a Gisela. Simone. É verdade. E a senadora Buzzetti. E a senadora. Tá vendo como faz falta? Ó, temos que ter mulheres lá. É verdade. Para defender essas pautas. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Nossa, foi uma vitória muito grande. Mas, assim, na minha opinião, poderia ser prisão perpétua, tá? Não é constitucional, né? Mas é algo que a gente, de repente, pode até lutar para isso. E eu acho que é unânime. As mulheres querem isso. Não é uma opinião só minha, mas eu vejo que muitas representantes, né, tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Federal, querem isso. Pode ser uma luta nossa lá, isso com certeza. Mas eu sempre falo, Ronan, que são várias frentes. Tem que ter leis duras? Mas tem que ter segurança, tem que ter projetos de conscientização. E eu acredito muito que nós precisamos introduzir isso nas escolas já, na educação infantil, desde pequenas crianças saberem que não é para bater em mulher, que não é para bater em ninguém. E que não pode fazer isso, para as crianças já crescerem com esse conceito. Porque às vezes a criança vê coisas horríveis dentro de casa, né? E aquela criança que um dia viu a mãe apanhando, aquele menino, muitas vezes ele vai bater na mulher dele. Então, assim, aquela menina que viu a mãe apanhar, ela vai crescer com um trauma muito grande. Então, a gente deve trabalhar isso também dentro das escolas, já de uma forma bem lúdica, com certeza, né? Para também não criar traumas desnecessários nas crianças. E também, eu acredito muito nesse projeto Vila Lilás, que é um espaço de acolhimento. Eu acredito muito na qualificação de mão de obra das mulheres. Porque o que faz uma mulher ficar dentro de casa apanhando? Por que ela fica ali? Ela gosta de apanhar? Ela gosta de sofrer? Sentir dor? Não, ela não gosta. Ninguém gosta. Mas ela pensa nos filhos. Às vezes ela pode fazer uma pesquisa. Essa mulher, muitas vezes, não tem uma profissão, não consegue manter uma casa e fica ali se sujeitando porque ela não consegue. Ela pensa nos filhos dela, ela pensa na vida dela. Só que nisso ficam lá quantas crianças órfãos, sem mãe. E o trauma que cria nessa criança, que viu ou que soube que o pai matou a mãe, ou que o padrasto matou a mãe, ou que, né, o pai matou a madrasta, que já era uma mãe. Enfim, destrói não só uma vida de uma mulher, destrói uma família. O feminicídio, ele destrói as famílias. E é as famílias que nós devemos fortalecer. Então, tudo que a gente trabalha com fortalecimento de vínculo familiar, tudo que a gente trabalha com segurança, com qualificação de mão de obra, dentro das escolas, na educação, isso, ao longo do tempo, vão ser os agentes transformadores. Não adianta a gente achar que só enchendo de policial na rua vai funcionar. Não adianta achar que eu vou fazer uma casa, uma Vila Lilás em cada cidade e vai funcionar. Não adianta eu achar que é uma coisa, são várias, é um conjunto de coisas que precisam ser trabalhadas. E eu acredito nisso. Então, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Porque tem muita coisa para ser feita. Muita coisa mesmo. Mas a gente não pode só olhar e reclamar e ficar se lamentando. Tem que ir pra cima. Eu sou dessas, entendeu? A gente tem um problema. A gente tem uma situação ruim.
O que que eu vou fazer? Eu vou ficar falando só naquilo ali ruim e tal? Não, eu vou dar soluções, vou pensar em soluções, e eu acho que várias cabeças pensam melhor do que uma. Vamos sentar, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos colocando em prática o que que tá dando certo no município tal, no estado tal, no país tal. Ah, e qual país que tem o menor índice de feminicídio? Como é Uhum. que é lá? Vamos copiar. Então eu acho assim que a gente tem que ter essa vontade de trabalhar e de fazer acontecer, e começar a fazer. Em 2022, a nossa campanha foi desse jeito e é assim que eu encaro essa agora em 2026, com propositividade. Então eu tô falando coisas que eu faço em Água Boa, que transformou a vida das pessoas para melhor, e que a gente pode levar para outros estados. Eu falo coisas que vão melhorar a vida das pessoas, que eu acho que é isso que a população quer em um representante. Eu quero alguém que me represente, que defenda o meu estado, que defenda a minha região, que defenda as mulheres, que defenda as famílias, que defenda os produtores rurais, grandes e pequenos, que defenda os comerciantes, ou seja, que defenda o povo e que queira trabalhar. Eu acho que é por aí. Então, assim, quando a gente tem vontade, a gente chega lá. Uhum. E vontade não me falta, Ronan. Eu tô com muita vontade de trabalhar e fazer acontecer e melhorar o nosso estado. Não, que legal. Mas, Juliana, são várias pautas, né? Inclusive, você agora revelou pra gente que participou lá em Brasília da votação importante, que foi essa questão da Maria da Penha, do aumento da pena, né, para quem transgride a lei, no caso das mulheres, principalmente. É, mas, assim, você está falando, assim, da questão de incentivar as mulheres a trabalhar por meio de cursos que da sua secretaria propõe, né? Correr atrás para dar moradia, né? Tem a Vila Lilás para poder fazer isso. Mas e a questão da saúde? O que que a Água Boa tem feito dentro de Água Boa que pode refletir para os outros municípios? E também queria que você falasse também da importância dos hospitais regionais. Lá, Água Boa é recentemente, né? O hospital regional lá, não é tão velho assim. É, mais ou menos, Mais ou menos, né? Aí já nós temos uns a deficiência em Confresa, que vai ser 18 anos suprido. no hospital regional. Já está quase um meninão já, né? Uhum. Já temos aqui agora em Já tá na Confresa. maioridade. Temos Confresa, que já está quase pronto, né? O governador Piveta deve concluir Amém. isso, né? Até o final, né? Que já vem do Mauro Mendes e caiu na mão do Piveta e deve terminar isso. E agora nós temos uma proposta de hospital regional aqui em Barra do Garça, encabeçada aí pelo Márcio Couto, pelo doutor Eugênio, pelos Câmara de Vereadores, né? E aí eu estava brincando aqui com o Raoni, que trabalha comigo, e na audiência pública que foi feita a doação do lote, os próprios prefeitos da região não estavam presentes. Então, assim, não basta só mandar a ambulância para cá, tem que participar, tem que cobrar, tem que buscar, né, recursos. Como é que você vê essa questão do Araguaia hoje? Com certeza, né, Ronan, essa parceria e essa união entre os municípios faz toda a diferença dentro de um consórcio, de um hospital regional. Eu falo isso porque eu tô casada com o Mariano há 21 anos, né, a gente mora em Água Boa há 19 anos, e por 12 anos ele trabalhou no hospital regional como médico, e hoje ele é o presidente do consórcio. Então, assim, ele conhece muito bem o hospital regional e as políticas para fazer funcionar. Eu acredito muito na descentralização da saúde de Cuiabá para os polos regional de saúde. Então, no caso, hospitais regionais, vamos falar agora em termos de Araguaia. Barra do Garças, Água Boa e Confresa. São 3 polos de saúde. Barra hoje já é um polo de saúde. Estava faltando hospital regional para consolidar e para fortalecer a saúde aqui, porque quantos municípios, se não me engano, são 19 municípios que vêm para cá para ser atendido, né? É muita gente, precisa de mais leitos, tanto do hospital em si, como também de UTI, de uma UTI neonatal. Então, eu acredito muito, Ronan, na descentralização dos procedimentos de média e alta complexidade. Resolver média e alta complexidade nos hospitais regionais, não só em Cuiabá. Pensa que uma pessoa cai de moto, bate a cabeça lá em Confresa e tem que ir operar em Cuiabá. Geralmente essa pessoa vai para Palmas, Tocantins, porque é mais Mais perto. perto. Mas veja bem como que o nosso cidadão sofre por não ter uma saúde descentralizada. Então, vamos operar neurocirurgia em Confresa, vamos operar neurocirurgia em Água Boa e Barra do Garças para atender de forma mais rápida, mais eficiente os nossos pacientes dos municípios do entorno e deixar os pequenos procedimentos, como partos, cesarianas, pequenas cirurgias de hérnia, pequenas Uhum. cirurgias de apendicite, coisas mais simples, nos hospitais municipais.
as pessoas serem atendidas nos hospitais municipais para não sobrecarregar os regionais e para dar qualidade de vida para aquele paciente. Eu estava agora há pouco em Pontal, o maior sofrimento deles lá é não ter um hospital para nascer um bebê lá, né? Uma maternidade. Então, as pessoas poderem ser atendidas no seu município. E isso vai trazer agilidade no atendimento e qualidade de vida para aquela família, aquela mãe que ganha um bebê e já vai para sua casa com seu bebezinho dentro do seu município. E não precisar ficar indo para os hospitais regionais para pequenas cirurgias. Agora, é claro, uma cirurgia de joelho, de quadril, uma neurocirurgia, um atendimento em hemodiálise. Vamos resolver isso nos hospitais regionais. Chega de mandar nossos pacientes para nossa capital, que fica longe dos nossos municípios aqui do Vale do Araguaia. Então, quem está no entorno de Cuiabá, maravilha, vai ser atendido no hospital regional lá. Mas quem mora aqui, vamos ser atendido aqui. Então, eu acredito muito e fortalecer os hospitais regionais é algo que, com certeza, é uma das minhas pautas para a gente poder resolver média e alta complexidade nos hospitais. E eu vejo isso como o governador Otaviano Pivetta tem um bom entendimento para isso. Tem alguns municípios que não têm hospital regional, que ele faz parcerias público-privadas, então, para que o hospital particular faz uma parceria com o SUS e pode operar lá também, para diminuir fila, para as pessoas não precisarem ser transferidas para Cuiabá e ficar, às vezes, 3, 4, 5 meses esperando uma cirurgia. Então, é isso que a gente deve fazer e tem que investir em saúde. A gente vê que a nossa região cresce tanto. Não, eu estava falando um pouco de saúde, assim, dessa questão, né? Que é descentralizar e tal, tal, tal. Em Mato Grosso nós temos o Hospital do Câncer, né? Faz um trabalho belíssimo. Mas, por exemplo, tem uma situação que às vezes falta medicamento. Você acredita nisso? Agora, por exemplo, tem pacientes que estão precisando de medicamento nesse momento e a informação assim está na transportadora. Está na transportadora. A pessoa tinha que ter feito o tratamento há cerca de 30, 40 dias e não consegue porque esse medicamento, a informação é que está numa transportadora. Então, assim, eu acho que quando chega nesse ponto, nesse tipo de crise, acho que falta um pouco de representatividade, entendeu? Para estar ali cobrando, porque é muito difícil, né? Você chega no vereador, tá fácil, você vê o cara, o deputado federal tá mais distante, o senador tá mais distante. Mas a partir do momento que todo mundo trabalha em sintonia, às vezes consegue minimizar esse tipo de coisa, né? Olha só, e veja, né, Ronan, a importância de ter um deputado lá brigando, pedindo, para conseguir trazer as coisas, né? A gente fala em saúde, mas a gente pode falar também em educação. Então, o fortalecimento da educação, porque veja, a nossa região cresce, vem muitas pessoas morar para cá, cada dia as cidades estão crescendo mais, as indústrias estão chegando, a produção agrícola aumenta a cada dia. Temos um potencial turístico imenso para ser explorado e isso vai trazer pessoas para cá. Então, nós precisamos que a infraestrutura, mas que a saúde e que a educação Uhum. e a segurança cresçam junto também. Então, esses investimentos, hoje eu vejo que o papel do deputado federal em Brasília é fundamental, tanto para destinar os recursos das emendas impositivas, das emendas de bancada, mas também os muitos milhões de reais que estão dentro dos ministérios, direcionar para o nosso estado, direcionar para a nossa região. A gente Fazer consegue o projeto e ir lá buscar o recurso, né? exatamente, a gente consegue muito recurso via ministério, que muitas vezes está lá disponível, mas não tem ninguém para pedir, que é a situação lá do filho pedindo que vai ganhar primeiro que pede mais. Então, Uhum. o Araguaia está na hora de ter alguém lá pedindo, pedindo, pedindo para as coisas acontecerem de forma mais rápida, porque a gente não pode mais esperar. Nós estamos num crescimento tão acelerado que se a gente não tiver recursos para investir em qualidade de vida, vai ficar ruim para a nossa população que já mora aqui, que está aqui e que quer continuar aqui e aproveitar esse crescimento, aproveitar essas oportunidades, né, Ronan? Uhum. Bom, Juliana, para fechar, eu só queria lembrar aqui para os eleitores do Araguaia, né? Nós somos mais de 300 mil. Então, daria para eleger um deputado federal aqui do Araguaia com facilidade. Hoje nós temos opções. Temos você, temos o Fernando Gurgem, temos o professor Severino e também o Nelson Barbudo, que está um pouquinho mais para cima, mas em Alto Taquari, que acaba sendo na região do Vale do Araguaia. Eu queria que você falasse, terminasse aqui a nossa entrevista, dizendo, quase que você já falou isso aí agora, mas falasse para o pessoal do Araguaia qual a importância de ter um deputado regional, um deputado federal aqui na nossa região. Porque já são mais de 30 anos, se eu não me engano. O Sim. último foi o Vilmar Pérez. Então, assim, a gente precisa desse representante. Dá para eleger 2 com folga, né? A gente sabe que dá, mas
Tem os candidatos que vêm de fora, pegam um pouquinho de Atrapalha, né? voto, né? Acaba atrapalhando essa possibilidade de ter 2 ou mais, né? Então, eu queria que você terminasse nossa entrevista falando dessa importância, né? Principalmente de uma mulher, né? Que sabendo que a bancada hoje, se você pega nas pesquisas, geralmente tem mais mulher que homem. E aí, quando você vai pro voto, acaba a mulher votando no homem. Não que não deva votar, né? Vota quem quiser. Mas a gente nota que poderia ter meio a meio, pelo menos, né? Vamos dar uma forcinha pra nós aí, mulherada. Mas olha, eu tô sentindo quando eu ando na rua que a Mulherada mulherada tá tá despertando, animada, né? tá? Mulher, eu quero votar numa mulher, elas estão tão animadas. Uhum. Então, Ronan, eu vou citar a importância. Eu já falei um pouco aqui sobre os investimentos que podem ser feitos, mas eu vou dar um exemplo real da importância de ter um deputado federal no Araguaia. Que quando eu assumi lá em 2022, eu fui candidata, assumi em 2024 por 4 meses, né? Aí quando eu fui assumir, eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer em 4 meses? Passa muito rápido. Nem vai dar tempo, ainda vão falar, ih, que ela lá foi lá, não fez nada. Uhum. Mas eu pensei, se Deus tá abrindo essas portas, algo grandioso vai acontecer. E aí, quando eu cheguei lá, que eu estava há uma semana como deputada federal, entrou a criação de um projeto de lei para criar um corredor ecológico da onça-pintada no Vale do Araguaia, justamente a nossa região. Aí, naquele momento, eu vi que Deus tomou providência, porque isso não é coincidência, é providência divina, de eu estar naquele dia, naquele horário, lá em Brasília como deputada. Porque esse projeto, ele queria marcar 20 quilômetros a cada margem do rio Araguaia e transformar numa reserva ecológica para a onça-pintada passar, com a manutenção da paisagem original e incentivar que ONGs internacionais investissem na preservação do Vale do Araguaia. Então você veja, só falando em termos de Mato Grosso, sem falar nos outros estados, porque pegaria Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e Pará. Vamos falar só no Mato Grosso, mais de 10 mil propriedades rurais. Grandes e pequenas, assentamentos, chácaras, enfim, tudo isso ia ficar paralisado. Qualquer árvore que se fosse cortar, não podia, porque era para manutenção da paisagem original. Ah, eu quero aumentar 10 hectares de lavoura, mesmo que tivesse dentro do Código Florestal Brasileiro, que, diga-se de passagem, é o mais rigoroso do mundo, nós não poderíamos derrubar nada mais, abrir nenhum metro de lavoura, por causa que era para manter a paisagem original. E os municípios, Ronan? Barra do Garças, Pontal, Cocalinho, São Félix, Luciara, Ficaria tudo dentro da margem. todos dentro dessa margem, grandes projetos de assentamento. Às vezes a pessoa só tem aquele pedacinho de terra, não ia poder mais mexer. As cidades não ia poder abrir um loteamento. Se queria fazer uma pousada na beira do rio, também não ia ser proibido, porque não poderia mais mexer em nada que era para deixar livre para a onça-pintada passar. Então, veja bem a importância de ter um deputado federal lá. Nunca ninguém imaginava que isso poderia acontecer, que poderia aparecer um projeto desse. Mas se não tivesse alguém do Araguaia lá para brigar, para lutar, porque eles estavam fazendo isso, é surdina. O projeto já estava aprovado na Comissão do Meio Ambiente, não ia passar pela Comissão de Agricultura e Pecuária, ia direto para plenário para uma votação simbólica. Tudo isso na Semana do Meio Ambiente, para causar um marketing internacional, para as ONGs se interessarem em mandar dinheiro para preservar o meio ambiente. E era isso que as ONGs queriam. Então, se a gente não estivesse lá trabalhando, o Araguaia estaria com o seu desenvolvimento totalmente comprometido. Então, esse para mim é o maior exemplo, é uma das coisas que mais me motiva a estar nessa caminhada novamente. Porque precisa de pessoas lá que estejam dispostas a trabalhar e a defender o Vale do Araguaia. Além de destinar emendas, de mandar recurso via ministério, de trabalhar para equipar, para melhorar a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, a logística, as estradas, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a defender o nosso Vale do Araguaia, o nosso Mato Grosso, do que der e vier. Então, eu acredito muito nessa importância e isso é um dos motivos que me faz me encorajar para estar nessa luta novamente. Aí eu tive todo um respaldo da FPA, que é Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, paranaense, fizemos uma amizade lá. E depois de todo esse empenho que eles viram a gente fazer, eu tive a oportunidade de ser relatora de um projeto de lei maravilhoso que a FPA me convidou para ser relatora em plenário, que é algo bem difícil de acontecer. Tem deputado que fica lá 4 anos e não consegue ir a plenário ser relator, para aumentar o fundo garantidor do Pronaf para os pequenos produtores. Então, se hoje os pequenos produtores conseguem pegar
um custeio para o Pronaf e não precisam dar nada em garantia, foi graças a esse projeto de lei que eu tive a grande oportunidade de ser relatora e ajudar o pequeno produtor, que a gente sabe que precisa de ajuda para poder alavancar. E a grande dificuldade deles é ter algo para dar em garantia. Então, um projeto muito legal. E também participei da Comissão de Agricultura e Pecuária e da CCJ. Então, em 4 meses, a gente conseguiu trabalhar e mostrar que é possível, com muita vontade, com muita coragem, com muita garra, com muita determinação, a gente consegue representar, é possível trazer melhorias e é possível levantar a bandeira do Araguaia, a bandeira de Mato Grosso lá em Brasília. E eu estou disposta a isso, Ronan. Estou numa fase muito boa da minha vida, uma fase muito boa da nossa campanha, tem crescido a cada dia mais. Eu falo que a família só cresce e eu estou muito feliz por isso. E sinto na rua as pessoas com esse mesmo sonho do Araguaia ter o seu deputado federal. E eu acredito muito que dessa vez não passa, e é a vez do Araguaia ter voz em Brasília. E nós estamos aqui muito dispostos a fazer tudo isso acontecer. Ok. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Recebemos hoje uma pessoa ilustre aqui do Araguaia, suplente deputado federal, que está tentando novamente, né? Agora ser efetiva, né? E a gente fica na torcida porque o Araguaia eleja um desses nomes que nós já falamos aqui. E a nossa aniversariante de amanhã, Juliana, parabéns. Obrigada. Tá? Se a gente não se vê, né? Sim, Felicidades, obrigada. sucesso aí na empreitada que você tá. Deus abençoe vocês. É isso aí, gente. Um grande abraço, até a próxima. Obrigada, Ronan. Posso fazer as considerações finais? Obrigada, Ronan. Eu quero aproveitar e mandar um abraço e agradecer ao Moacir do Couto, que tem dado uma força muito grande para nós aqui em Barra do Garças, me apresentando muitas lideranças, muitas pessoas que estão com ele. Doutor Eugênio também, grande companheiro. E eu quero parabenizar eles por essa vitória e mais esse passo conquistado na grande conquista do Hospital Regional, então, aqui para Barra do Garças. Então, eu fico muito orgulhosa de ver pessoas como eles, como Moacir do Couto, o doutor Eugênio, trabalhando aí para vencer mais essa, e quem ganha com tudo isso é a população de Barra do Garças e de toda a região. Agradeço a Deus por estarmos todos aqui, e muito obrigada, Ronan, por mais uma vez abrir seu espaço para a gente poder falar um pouquinho mais da minha vida, da minha trajetória e dos nossos projetos. Espero voltar aqui mais vezes. Hoje posso dizer que sou candidata a deputada federal, ainda não posso pedir voto, mas a partir do dia 16 de agosto, a nossa campanha estará na rua. E se eu puder vir aqui falar um pouco mais dos nossos projetos, dos nossos ideais, eu vou ficar muito feliz. E obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço e que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até a próxima. Falou, gente. Tchau, tchau.